Boa tarde a todos, com a graça de Deus, amparados por Jesus. Mais uma vez aqui nos encontramos, nesse ambiente, onde somos assistidos pelas entidades superiores, que nos amparam, que nos protegem, e que aqui recebem os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e trazem para nós uma força a qual aqui nós buscamos. Consciente ou inconscientemente, todos nós buscamos essa força e aqui, nesse momento, nós recebemos. Como eu tenho dito em outras vezes, se você busca em outro lugar, em outra igreja, em outro templo, você também recebe. Porque Jesus diz, todo aquele que busca, encontra. Quem procura, encontra. E quem busca, recebe. Quando nós assim o fazemos com fé, com certeza, de coração, o nosso espírito, nós recebemos. Então, vamos aproveitar esses poucos minutos para receber e receber muita força, muita energia, porque todos nós precisamos. Para nos reabastecer, para nos preparar novamente para vencer outros dias que por aí vêm, de muita luta, de muitas provas, porque o viver aqui no mundo é assim, é de luta, é de prova. Podemos ter momentos felizes, mas temos outros tantos momentos difíceis no decorrer da nossa vida e precisamos estar fortalecidos para poder vencer esses momentos. Antes da prece, e já preparando para a mesma, queria ler rapidinho um trecho do Evangelho de Jesus, que ele diz assim, a cura do criado de um centurião. Então Jesus, entrando em Cafarnaum, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Quando aquele homem aproxima-se de Jesus e lhe pede uma graça para o seu servo, Jesus diz: eu vou curá-lo. Mas o homem já diz: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas manda com uma palavra. E aí ele completa dizendo aquelas outras palavras que Jesus confirma, sendo ele um homem de muita fé, ou seja, de quem realmente conhecia as orientações que são espirituais. Quando ele diz assim, eu também sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vem e ele vem, a outro vai e ele vai. Digo ao meu servo faz isto e ele faz. Quando ele diz isso, ele mostra conhecer Jesus como sendo alguém com muito poder e autoridade espiritual e que tinha sob o seu comando soldados invisíveis aos olhos dos homens. E dizendo a Jesus, em outras palavras, se tu disser a um desses soldados que aqui se encontram, vai lá
e cura o meu servo, ele vai ir e vai curar. E Jesus, percebendo que ele havia identificado assim, a orientação diz: nem em Israel achei fé como essa. Nem entre os judeus ortodoxos lá da religião, que conheciam a religião plenamente, Jesus não encontrou alguém que tivesse percebido essa nuance dos seus ensinos. Ou seja, de que espíritos estavam a serviço de Jesus. Espíritos superiores, espíritos de luz, os próprios anjos. Você vai encontrar, lendo mais o Evangelho, quando Jesus é transfigurado no alto do monte, e ali junto com ele aparece Moisés, aparece Elias, espíritos elevados que vieram falar com Jesus e dizer a ele o que estava para acontecer em breve, que ele seria preso, que ele seria crucificado. Tudo Jesus já sabia, porque estava em contato direto com essas entidades superiores. Pois bem, então assim como aquele homem, chegando diante de Jesus, disse a ele: Senhor, manda com uma palavra só e o meu servo ficará curado, porque tu tens soldados às tuas ordens, tu tens servos às tuas ordens, e eles vão ir lá em casa, se você disser. Eu também digo para vocês, sem medo nenhum de errar, não existe distância para os espíritos, principalmente o espírito de luz, que ele flutua, que ele alcança a velocidade do pensamento, que é maior do que a da luz. Ele tanto pode estar aqui quanto já estar lá em casa. Ele pode estar aqui quanto estar lá agora, na emergência, numa UTI, enfim, lá dentro de um hospital. Para o espírito não existe distância. Isso pode ser aqui pertinho o hospital, pode ser no hospital de Porto Alegre, pode ser de São Paulo, pode ser lá no Japão, no outro lado do mundo. Para os espíritos não existe distância, aos espíritos superiores. Então, aqueles que nós sabemos nesse momento estarem passando por dificuldade, aqueles que nesse momento nós sabemos estarem doentes, estarem em prova, não importa quem seja, vamos firmar o nosso pensamento agora em Jesus e pedir a Ele: Senhor, nós também entendemos a Tua autoridade, Senhor. O Senhor pode mandar agora, aonde for que exista um problema, seja lá em casa, ou seja lá no hospital, seja na casa de outra pessoa, um servo teu, um espírito de luz, mande agora, Senhor. Fortaleça esse ente querido que lá se encontra. Ajude esse espírito que tanto sofre. Não importa onde ele está. Não importa se é um espírito encarnado, se já é um espírito desencarnado. Onde tiver sofrimento agora, onde tiver dor, onde tiver angústia, onde tiver uma preocupação, porque as famílias estão hoje perdendo o sentido de família. Um para o lado, outro para o outro. Falta união entre as pessoas. Falta entendimento mútuo entre as pessoas. Quero dizer, falta eu entender e ser entendido. São Francisco diz que a gente sempre tem que fazer primeiro aos outros, para que os outros façam para nós. Vamos procurar entender aquele que age de determinada maneira para conosco, como alguém que ainda não compreende muitas vezes a verdade tal como hoje nós já compreendemos. E por já compreendermos, nós temos obrigação de agir diferente. Não podemos querer o mal para aquele que quer o nosso mal. Nós não podemos alimentar desejos de vingança. Nós não podemos querer para o outro algo diferente do que queremos para nós próprios ou para os nossos familiares. Assim é o verdadeiro amor, assim é, de fato, a orientação de Jesus. E assim é a capacitação de recebermos aquilo que necessitamos, tanto para o corpo quanto para o espírito. Se nós de fato entendermos Jesus, nada vai nos faltar, nem material, nem tampouco espiritual. Aonde estivermos, predominará sempre a paz,
a luz, o entendimento, porque dentro desse entendimento espiritual e a prática das virtudes, Jesus, representado pelos espíritos superiores, estará conosco. Vamos em frente, meus irmãos. As lutas, todos nós temos. Em um momento ou outro da vida, elas aparecem. Se hoje estamos vivendo um dia feliz, graças a Deus, vamos aproveitar o máximo dessa felicidade. Mas se hoje estamos vivendo um dia de angústia, de perturbação, de problemas, também vamos dar graças a Deus. Mas não vamos nos prender a isso. Vamos alimentar em nós a certeza de que Deus é maior do que tudo isso aí que está acontecendo. Essa aflição que toma conta do mundo, essa angústia, esse medo entre as pessoas, tomando proporções gigantescas, onde as pessoas já não querem mais sair de casa, onde as pessoas já receiam até mesmo ir visitar alguém ou sair para fazer umas compras ou, enfim, deixar a sua casa. Vamos confiar em Deus acima de tudo e tudo nós vamos vencer. Então, reforço novamente. Vamos fazer como fez o centurião diante de Jesus. Senhor, manda com uma palavra agora, e essa pessoa que eu estou pensando será curada, ou receberá a presença dos Espíritos de luz, fortalecendo-a para vencer as suas provas. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo o que sobre ela existe. Só o Senhor pode, Pai, porque só o Senhor cria. Tudo o que existe é obra sua, por isso só a vossa vontade é feita e ela é sempre boa. Porque criaste para os vossos filhos o sumo bem, o bem real, o bem espiritual e o bem eterno. Pai justo e bom, vós que prescutais os espíritos, sabeis o que sentimos. O desejo ardente de vos servir e amar, e a vontade, Senhor, de somente o bem praticar. Imploramo-vos, Pai, que abençoeis os nossos bons intentos e permitis, Senhor, que se concretize integralmente todos os nossos ideais, estando os mesmos compatíveis com a sua vontade, para a glorificação do vosso Filho amado Jesus. Que assim seja. Existem momentos em que a gente, principalmente na prece, é claro que a emoção nos toma, porque entrar em comunhão com Deus através da oração é uma emoção que o Espírito sente. E creio que não seja só eu, porque a gente pensa, não na gente nesse momento, mas olha o que é o mundo hoje, o que são as dores, as preocupações das pessoas. E todos nós temos motivos de sobra para nos emocionar com a situação do mundo. Queria fazer uma leitura rápida do livro dos Médiuns de Allan Kardec,
e comentar a respeito. A influência do meio. Você já sabe que esses livros de Kardec são perguntas e respostas dos espíritos. Então a pergunta: o meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Resposta: todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete daqueles que o cercam? Sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos, os espíritos, os mais elevados, podem algumas vezes se comunicar por um favor especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então estes permanecem completamente estranhos a isso. Comentar rapidinho. O médium pode ser atrasado, mas a comunicação em determinado momento pode ser de um espírito superior? Pode. Mediante o mérito daquele que foi buscar alguma orientação e não tinha onde. Recorreu a alguém atrasado, mas mesmo sendo atrasado, o espírito utilizou para retransmitir o que a pessoa precisava. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias. Os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a sua presença é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres. Mas nos meios instruídos, onde a ironia domina, não vamos. Ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que as pessoas que se gabam da sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados. Aonde não tem uma reunião séria, os espíritos superiores não vão. O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? Agora, por exemplo, acreditamos aqui ser uma reunião séria, nos propusemos a isso. Está impedido de que aqui entrem espíritos inferiores? Não. Algumas vezes aí ficam, a fim de aproveitar os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como estouvados em assembleia de sábios. Pergunta: seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível? O espaço deles está povoado. Temo-los sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado, nos veem, nos observam, se misturam às nossas reuniões, nos seguem ou nos evitam segundo os atraiamos ou os repelamos. A faculdade medianímica nada é para isso. Não é senão um meio de comunicação. Depois do que vimos sobre causas de simpatia e antipatia dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso globo, e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos, mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que aí de preferência com eles se unem. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais seriam os espíritos que aí se encontrariam de preferência? Não serão seguramente os espíritos superiores? Do mesmo modo que os nossos sábios e os nossos filósofos não iriam passar seu tempo num lugar assim. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, tem consigo uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com os seus caprichos, e isso abstração feita de todo pensamento de vocação. Admitamos agora que tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por um intérprete, quer dizer, por um médium. Quais serão os que irão responder ao seu apelo? Evidentemente aqueles que aí estão, prontos, e que não procuram senão uma ocasião para se comunicar. Se em uma assembleia fútil se chama um espírito superior, ele poderá vir.
e mesmo fazer ouvir algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem ao meio de suas ovelhas desgarradas. Mas do momento em que não se vê, nem compreendido e nem escutado, se vai, como faríeis vós mesmos em seu lugar e os outros em sua liberdade de ação. Tudo isso aqui eu quis ler, ainda tem mais um trechinho, mas vamos parar por aqui. A ideia é aquela que aqui mesmo muitas vezes nós já falamos. O que acompanha e quem acompanha quem aqui nesse mundo? Ali está dizendo o próprio orbe, o próprio planeta Terra hoje, olhando como as pessoas agem, olhando as atitudes das pessoas, como falam, como se comunicam, como se vestem, enfim. Você diz que quem povoa aqui a Terra, ao lado das pessoas assim, com a moral que existe hoje no mundo, são espíritos superiores? Errantes aí? Os espíritos superiores andam aqui, em volta, no mundo? Com certeza não. Com certeza são espíritos atrasados, espíritos inferiores, espíritos que ainda mantêm em si o materialismo em que foram, não vou dizer criados, mas desenvolvidos. Passaram uma existência inteira, ou várias, desenvolvendo em si a ideia unicamente do materialismo, não enxergando que depois da morte do corpo existe algo além. Não se preparando para esse algo além. E quando a pessoa não se prepara para o que vem depois, ela simplesmente cai, tomba o corpo, morre o corpo e permanece aqui porque ela não se preparou para um mundo superior, ela não se preparou para um mundo fora desse. E aonde permanece aqui. Agora eu quero chegar em outro ponto. Aonde é necessário, eu peço a vocês assim, que procurar me compreender a linha de raciocínio. O nosso lar, nossa casa. Nós, tendo esse entendimento, nós temos que fazer um esforço e preparar o nosso lar para que ele seja um refúgio, para que ele seja um local de refazimento de energia, de sentimentos, de força. Para isso é necessário observarmos muitas coisas. Quando aqui diz que o meio onde nós estamos recebe uma influência muito grande de espíritos, nós podemos dizer que se o nosso lar não estiver alicerçado na prece, nos bons costumes, nas boas palavras, nós teremos em casa, perdão da palavra, mas uma chafurda. Vai ser uma coisa assim que ninguém se entende. Por mais esforço que um faça, o outro não compreende. Há as brigas, as contendas pela mínima coisa. Há o desentendimento. Então nós temos que nos esforçar em formar no nosso lar uma base sólida das orientações de Jesus. Eu tenho dito muitas vezes, porque assim atinei uma vez, compreendi, o palavrão, ele tem que ser evitado pelo cristão. Nós não podemos falar. Por quê? Porque isso mantém afinidade com espíritos inferiores. A pessoa fala um palavrão dentro de casa, ela atrai instantaneamente aqueles que mantêm afinidade com isso. E a comparação que eu sempre digo, você acha que no céu, naquilo que imaginamos como céu, no mundo superior, existe os espíritos superiores se comunicando um com o outro dessa forma? Não. Então nós temos que cuidar muito o que a gente fala. Não falando, vem na mente, a gente corrige. Cuida para não falar. Troca a palavra. Fala uma outra mais amena, mas não fala. Pensa, mas não fala. Daqui um pouquinho aquilo se torna natural e não fazer assim. Os maus costumes, eu não vou entrar agora em detalhes. Cada um de nós tem que ter já o entendimento de saber o que é maus costumes.
a imoralidade, ela tem que se manter afastada, principalmente da nossa casa, do nosso lar, para ele ser um refúgio, de novo eu digo, para que a gente chegue e se sinta bem. Você passa o dia fora trabalhando ou cuidando de uma coisa ou outra, mas quando chega em casa você chegou naquilo que se diz, um pedacinho do céu. Porque entramos em casa, chegamos em casa, preparamos a nossa casa para isso. Às vezes é com luta. Mas vamos fazer com que aqueles que habitam conosco compreendam isso. Sintam essa necessidade também de poder observar, pelo mínimo por educação. Pelo mínimo por educação. Se a pessoa ainda não está capacitada, e a gente percebe, mas vamos nos impor de uma forma como cristão, para que eles nos respeitem e não façam, já que a casa é nossa. Vamos cuidar. A gente prepara então a casa. Agora eu quero vos dizer mais, mediante o que ali está escrito. E que a gente compreende e sente direitinho. Aí a gente sai na rua e as influenciações estão diretas ligadas a nós. Diretas, todos os dias, a todos os momentos, 24 horas por dia. Coisa que se a gente não fizer prece antes de dormir, até durante o sono, vamos ter a presença de espíritos inferiores nos influenciando. Então nós temos essa influência todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Mas nós nos preocupando com isso, nós nos corrigimos. Aí nós saímos do nosso lar abençoado e vamos para o nosso trabalho, vamos no banco, vamos no mercado, vamos fazer um passeio, aonde quer que a gente vá, continuaremos sendo assistidos. E brechas podem surgir no nosso pensamento, atraindo espíritos inferiores. Mas no momento em que voltarmos para casa, esses espíritos vão ficar do lado de fora e não vão entrar. E nós vamos ter a paz dentro de casa. Exercitando isso todos os dias, chega num ponto que se torna natural para nós isso. Assim como se torna natural a tabuada, que a gente aprendeu um dia, 1 mais 1, 2, e 2 mais 2, 4, isso aí está gravado na mente, assim fica gravado essa posição que a gente tem que ter. E quando a gente assim faz, nós estamos preparando o nosso espírito nessa educação que tem que ter para quando partir desse mundo, encontrar espíritos afins com o nosso modo de pensar, com a nossa maneira de viver. Agora, será que não temos o direito de errar? Sempre. Sempre, porque somos falíveis ainda, falhamos. Em muitas decisões, em muitas atitudes, estamos no corpo. Muitas coisas que a gente fala, não devia falar, se arrepende depois. Muitas coisas que a gente faz, não devia fazer, se arrepende depois. Mas no momento em que já vem esse arrependimento, é sinal de que nós já estamos despertando para a verdade. Então nós começamos a nos cuidar mais, a nos corrigir mais e a ter assistência espiritual de espíritos elevados ao nosso lado mais. E assim é que nós vamos vencendo. Nós chegamos ao ponto, então, dentro de um sistema de progresso, de hierarquia espiritual, a nos tornarmos um espírito de luz, mesmo estando na matéria ainda. É o corpo, você não enxerga, mas o espírito é iluminado. Porque os nossos pensamentos são sempre bons, as nossas palavras são sempre palavras de incentivo para alguém, uma palavra de conforto para alguém, uma palavra de fé, de esperança para alguém. E assim, nos identificamos já com os espíritos superiores. Quando o nosso corpo tombar, que não sabemos quando vai ser, ele está pronto para partir. E esses espíritos superiores virão lhe assistir. Agora o contrário, infelizmente, também acontece. As pessoas não se preocupam com isso. E aí está o caso que aqui o livro fala, em 1800 e pouco foi escrito esse livro. Foi no século XIX. E já se dizia que aqui o planeta Terra estava habitado por espíritos inferiores. Agora você olha hoje a atitude das pessoas, que em meio de uma ideia de progresso e de liberdade, confundiram com libertinagem. As pessoas hoje não têm mais pudor, não têm mais vergonha
Elas fazem o que querem, no momento que quiser, na rua, para todos verem. E dizem, ninguém tem nada com isso. De fato, ninguém tem nada com isso. Faça o que quiser fazer. Mas a moral do espírito não existe nessa hora. E quando partirem vai ser muito triste. Porque vão ficar primeiro sentindo o corpo sendo corroído pelos vermes, porque se apegou demais ao corpo. Depois fica preso aqui, influenciando um, influenciando o outro e levando a pessoa ao erro e se comprometendo cada vez mais. Sofrendo, com dores, com, enfim, coisas muito horríveis, mas não se transforma. E dentro desse sentido, então, eu vos digo, a evolução que hoje nós passamos no mundo é significante, é muito importante e muito boa. Se reporte a 50 anos atrás, nem precisa tanto, porque eu ainda me lembro de coisa assim, 30, 40 anos atrás, como é que era a vida? Era muito mais difícil do que é agora. Não se tinha tantas mordomias que se tem hoje na vida moderna. Você não tinha um forno elétrico. Você não tinha um fogão a gás. Você tinha que ir lá no mato catar lenha para fazer fogo, para poder fazer comida. Para esquentar um leite para a criança na madrugada, no fogareiro a querosene, quando tinha, senão tinha que fazer com uma espiriteira. E isso aí hoje, a gente fala para os mais novos, nem dão risada, nem sabem o que é. Isso que eu já peguei outra época. Mas então nós temos muitas comodidades. Nós temos um forno de micro-ondas, nós temos um aparelho de televisão que traz manchetes do mundo todo no momento que quer, nós temos o rádio, nós temos o computador, nós temos muitas coisas. Mas e o relacionamento das pessoas, como é que está dentro dessas muitas coisas que se tem? E eu não tenho medo nenhum de errar. Tem o aparelho celular, tem as mídias sociais, tenho, mas a gente percebe que o relacionamento humano entre as pessoas esfriou. E isso aí não é conversa minha, isso aí está comprovado cientificamente. As pessoas hoje se deixaram levar por essa força do materialismo nesse sentido. A gente pode e deve usar aquilo que é nos propiciado, que nos facilita a vida, mas temos que manter a atenção àquilo que ainda é fundamental, que é a convivência entre as pessoas, o aperto de mão, o abraço, a palavra de conforto, olho no olho. A gente fala muito hoje, mas de forma assim vazia. A gente perde às vezes a atenção um com o outro conversando dentro de casa por causa dessas coisas. E isso tudo nos enfraquece espiritualmente. Eu não estou falando nenhuma besteira. Queria que o errado fosse eu a falar isso agora. Mas se a gente olhar para trás, que nem eu falei aqui esses dias, a gente foi criado sem tomar um remédio. Porque naquele momento existia uma fé muito grande, a gente procurava outro que fazia uma prece, que nos libertava daquilo. Hoje não é assim. Hoje a gente coloca nas redes sociais um pedido de oração para alguém nosso, mas essa oração feita pelas pessoas, ela chega mais enfraquecida, porque não tem mais aquela relação que tinha antes. Espero de novo estar enganado, e se eu estiver enganado, vocês me perdoem, mas eu sinto assim. Eu sinto por mim que eu tinha, parece que muito mais convicção e certeza um tempo atrás do que tenho hoje. E quero recuperar isso de volta. Hoje ainda me veio muito forte isso, eu quero recuperar. Não vou dizer que eu vou largar tudo e vou ser um ermitão que vai andar por aí sem comunicação nenhuma, sem nada. Não, nada disso. Só eu quero recuperar de novo essa crença de fato em Jesus, quando eu digo a Ele em oração: Senhor, manda um servo teu lá em casa visitar o meu filho, a minha filha que está doente, e eu tenho certeza que quando eu chegar lá ela vai estar curada, ele vai estar curado. O meu tio, a minha tia, minha avó, minha mãe, meu pai, seja quem for, vai receber, porque eu tenho essa convicção muito forte e não deixei de acreditar. Não vamos deixar de acreditar. Jesus é o mesmo, as pessoas estão distorcendo a ideia sobre Jesus. Jesus é maravilhoso, Ele nos abençoa sempre, Ele nos ampara, Ele nos protege, Ele transforma situações de desesperadoras em situações de contentamento, de felicidade. Então não deixe de acreditar. Nós temos um exemplo tão lindo
na Bíblia, onde eu até tive a oportunidade de escrever um livro inspirado sobre isso, que é a vida de Jó. Meus irmãos, olha o que foi a vida de Jó. O Jó perdeu tudo. Tudo. Perdeu tudo. Família, bens, as posses, os servos, tudo. E a saúde. Até a saúde ele perdeu. Mas ele não perdeu a fé em Deus. Ele não perdeu. Não perdeu a esperança e não perdeu a fé. E por não ter perdido a fé e nem a esperança, lhe foi tudo novamente dado. Ele adquiriu de novo família, bens, posses, e não perdeu a sua dignidade como pessoa de Deus. Então, se a sua situação está difícil, não vai faltar alguém para dizer: deixe de acreditar. Como os próprios amigos de Jó vieram e disseram a ele, como a própria esposa disse a ele: amaldiçoa a Deus e morre. Ele ali virado só em ferida, que os cães vinham lhe lamber as feridas. Se coçava, a coceira que ele tinha era tanta que ele se coçava com cacos de telha, esfregava na sua pele para se coçar. Olhavam para ele, era uma chaga humana, uma ferida só. Os cachorros vinham e ele lambiam. E ainda assim ele disse: Deus me deu tudo que eu possuía. Deus levou, bendito seja Deus. E Deus o abençoou e ele recuperou tudo novamente. Então vamos continuar acreditando sempre. Não deixar de acreditar nunca. Porque assim nós vamos vencer. E vamos vencer mesmo, com certeza. Vamos orar novamente. Convido a todos, quem quiser acompanhe, mas feche os olhos agora. Deixa a música penetrar no seu espírito. Preste atenção nessas notas musicais. Esquece a rua, esquece o barulho que vem de fora, esquece o mundo que ficou lá fora. E lembre-se unicamente nesse momento de Jesus novamente. Imagine naquela imagem que a gente tem de Jesus, Ele aqui conosco agora, sobre nós, com as mãos estendidas sobre nós, ao lado de Maria Santíssima, derramando fluidos restauradores que penetram no nosso corpo, desde a cabeça até a planta dos pés, restaurando o que estiver desajustado no nosso organismo, nos trazendo saúde. Pense nessa palavra agora, saúde. Saúde do corpo, por que não? Ter um corpo sadio, que respira com a graça de Deus, que sente o coração bater, pulsar no peito, vivo, que sente a mente em perfeitas condições, onde podemos buscar nos pensamentos, nas memórias mais antigas que nós temos. Isso tudo é uma bênção de Deus. Podermos nos lembrar da nossa infância, da nossa juventude, dos momentos felizes que nós já tivemos aqui no mundo, porque os difíceis ficou para trás, esqueça agora. Lembre-se de algum momento feliz que marcou a sua vida, aquele momento mais lindo que te vem à mente agora, lembre-se dele, sinta-se bem. Nós estamos abençoados agora.
E nesse propósito nós vamos orar a Deus. Eu creio que os pedidos nós fizemos no início. Agora eu convido a todos para nós fazermos os nossos agradecimentos. Não temos palavras para agradecer. O amparo recebido, a força, a fé, a esperança, que nos move em frente na busca de dias melhores, na busca da felicidade plena, que um dia veremos encontrar. Que o Senhor abençoe a todos os nossos familiares, amigos, conhecidos, os vizinhos, aqueles que convivem conosco, nossos colegas de estudo, nossos colegas de trabalho, enfim, toda a humanidade sinta nesse momento a presença de Deus através dos nossos pedidos. A nossa oração agora ela sobe ao céu e volta em forma de bênçãos para todos e principalmente para nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos mais palavras para te agradecer, Pai querido, por tudo que o Senhor tem nos dado e por muito que o Senhor ainda haverá de nos dar. E aqueles que aqui chegaram hoje com suas angústias, eu tenho certeza absoluta que sairão daqui aliviados, fortalecidos, seja nós em matéria, quanto os espíritos que aqui vieram. Muitos e muitos aqui compareceram. E nesse momento estão recebendo também a luz do entendimento, abrindo os olhos para uma nova realidade, percebendo a sua condição agora de espírito, não mais de matéria, porque a matéria já ficou para trás. E a esses eu peço, acompanhem os protetores agora que aqui se encontram, e vão para uma dessas muitas colônias espirituais, um desses muitos lugares onde são acolhidos os espíritos necessitados, deixando a todos libertos na paz do Senhor. Vamos sair daqui hoje revigorados, com novas energias, com mais força, coragem e fé, para nós vencermos as lutas, as dificuldades que vierem para nós, sempre de cabeça erguida, confiantes na providência divina. Nós vamos vencer, amparados por Deus, nós vamos vencer. Senhor, imploramos vós o amor e amparaste-nos. Suplicamo-vos misericórdia, fizeste-nos fortes. Pedimos luz, Senhor, fizeste de nós instrumentos da sua vontade, transformando-nos em um vaso escolhido, para recebermos a terra fértil e a semente de luz que do Senhor é emanada, a fim de germinar, desenvolver e produzir frutos que serão no futuro a causa da ascensão para o Senhor de todos os vossos filhos. Que assim seja. Baixa, Senhor, sobre todos nós nesse momento as suas bênçãos de paz, justiça, de amor e perdão, nos abençoando e nos permitindo bons instantes na santa paz espiritual. Que assim seja. Dessa maneira que aqui estamos, vamos assim receber os fluidos agora, onde a humildade eu digo a vocês, quero ser somente um instrumento para repassar a todos que por aqui agora passarem, dessa força, desse amparo, dessa luz, desses fluidos restauradores, em nome de Jesus. Quem quiser então passar, passe concentrado e muito haverá de receber.